enfim, o chamado Hotel do Parque, que permanece ao fim de 30, eu estou em Vila Real há 34 anos, eu creio que começou a ser construído há 32 anos. Portanto, temos aquele esqueleto e como estas situações, outras permanecem. Portanto, o que é que verdadeiramente é apetecível para alguém que venha visitar Vila Real, ou que o cidadão vilarrealense se sinta orgulhoso para mostrar, enfim, a todos os outros, enfim, às outras cidades. E é aquilo que me custa verdadeiramente, até porque eu sou lisboeta e estou aqui há tantos anos, é ter assistido a uma degradação continuada da cidade, a um marasmo. Portanto, permanecerem todos estes problemas por resolver e uma cidade teoricamente tão apetecível, com uma zona envolvente tão aprazível, que de facto em 5, 10 minutos nós estamos em locais maravilhosos e a cidade continua fechada em si própria e pior ainda, estar-se a expandir. Por exemplo, neste momento, assim, há cerca de 2 anos, foi aprovado o novo PDM. O novo PDM, por exemplo, prevê a duplicação da zona urbana de Vila Real. As zonas que são mais agradáveis, o Parque Corga, etc., prevê-se uma densificação urbana nas encostas envolventes. Portanto, aquilo pouco que ainda há a defender, parece que existe uma vontade, um orgulho de destruir, que para mim é absolutamente lamentável e por isso eu estou aqui como cidadão, não como vilarrealense, mas como vilarrealense de adoção portanto, e sobre essas situações continuarei a batalhar. Perguntava só a ambos, era impossível uma aliança à esquerda? Júlia? Se era possível? Era impossível, pergunto. Se era impossível? Não, nada é impossível. Foi tentada? Não. Não. E do lado da esquerda também não? Uma aliança à esquerda é difícil, porque o que eu creio que é mais negativo nesta cidade, eu que estou envolvido, enfim, em política, de um ponto de vista mais amadorístico há muito tempo, é o ter notado que ao longo do tempo PS e PSD procuram assumir divergências, mas que do ponto de vista de ideia-chave é muito semelhante. Um diz, eu quero as corridas, o outro diz, eu quero as corridas mais as marchas populares. Um diz, eu quero o túnel do Marão, mas eu quero o túnel do Marão mais um aeródromo com voos internacionais. Quer dizer, e é isto que repete um e outro, e é isso que eu tenho assistido ao longo do tempo. E de facto, a pergunta que me fez há bocado, e muito bem, o que é que Vila Real tem em termos de qualidade de vida, e que era algo que poderia ser uma matriz da própria cidade e uma atração, um vetor de atração, permanece ignorado pelas forças principais que defendem interesses. Aliás, eu devo dizer, e com certeza que este tempo depois me irá ser descontado, que eu pessoalmente, o que me, enfim, cria alguma perplexidade é eu raramente ter visto por parte, aliás nunca, creio eu, por parte do PS e do PSD, que irão ser, um deles irá ser o futuro Presidente da Câmara, portanto eu não estou aqui com a arrogância de que irei ser o Presidente da Câmara, infelizmente não iremos ser, embora gostássemos muito de ser e ter um vereador representado, e creio que isso é possível, mas é alguém que vai para uma Câmara, a primeira coisa que tem que tratar é de gerir aquela estrutura. E a estrutura da Câmara funciona extremamente mal. Porque, por exemplo, repare, dependente do Presidente, existem 7 gabinetes. Existem 8 núcleos administrativos. Isto é, cada divisão tem um núcleo administrativo. 8 núcleos administrativos. Não existe um plano de gestão de qualidade. Não existe um plano de melhoria de recursos humanos. Portanto, aquilo que é a eficácia do município é muito mal, e as pessoas sabem os problemas que têm do ponto de vista burocrático para tratar de qualquer problema. Portanto, a primeira coisa era reestruturar o município, e até agora não havia rigorosamente nada. E é isso que, efetivamente, um Presidente da Câmara se tem que preocupar, não é com o túnel do Marão, não é com as marchas populares, mas é gerir uma estrutura que é pesada, que tem cerca de 5 centenas de funcionários, que funciona mal e que, pior ainda, neste momento vai ter que internalizar ao fim e ao cabo, as entidades que é a EMAR, que é a Culturval, etc., que são mais não sei quantos funcionários e que representam uma sobreposição de funções e, portanto, estas empresas municipais vão ainda agravar os problemas já graves existentes no próprio município. É isso que eu creio que o próximo Presidente da Câmara se devia começar, ou devia já ter começado a pensar nos assuntos, mas até agora não ouvi rigorosamente nada. Já que disse que um dos dois vai ser, pergunto já, Rui Santos, já começou a pensar nisso. Tem noção das finanças da Câmara neste momento? Nós temos perfeitamente noção das finanças e temos noção possível fazer as promessas que têm feito. Da estrutura que queremos montar na Câmara Municipal. E temos-lo dito.
esta ideia de tentarem sempre colar o PS ao PSD é uma ideia nacional que vai por aí vingando num ou noutro extrato, embora pequeno, da sociedade, mas que todos sabemos que não corresponde à realidade. Também no passado tentaram dizê-lo relativamente à governação nacional e hoje não há nenhum português que não perceba bem qual é a diferença entre um governo do Partido Socialista e um governo ultraliberal do PSD. Isto a nível nacional. E também a nível local, isso é claro. Eu ouço com muita atenção, e já não é a primeira vez, o Sr. Professor Rui Cortes fazer este discurso, tentar juntar tudo no mesmo saco, mas nunca lhe ouvi nenhuma proposta, nenhum plano estratégico, nenhum pensamento global, quer para o Conselho, quer para o Distrito, quer para o país. Pegam em pequenas bandeiras e, a partir dessas bandeiras, tentam colar o PS ao PSD. O PS nunca esteve na governação autárquica, como muito bem disse no início do debate, nos últimos 38 anos. E sempre marcamos as nossas posições e as nossas diferenças. Falou nas corridas. O anterior governo do Partido Socialista apoiou a realização de corridas em Vila Real. O que é que a Câmara Municipal fez? Acabou com elas. Nós apoiamos, por exemplo, o anterior governo apoiou benefícios fiscais para o interior. O que é que este governo fez? Acabou com os benefícios fiscais para o interior. Nós apoiamos a linha aérea Vila Real-Bragança-Lisboa. O que é que este governo fez? Acabou com a linha aérea Vila Real-Bragança-Lisboa. Nós tínhamos aqui uma pousada da juventude. O que é que este governo fez? Extinguiu, fechou, acabou com a pousada da juventude. Está a colar o candidato assim, PSD ao governo também? Não, claro que tenho que colar o candidato PSD ao governo. Aliás, ainda há dias, Dr. Pedro Passos Coelho cá esteve a apoiar de forma entusiasta o candidato do PSD, mas também dizer-lhe que a nível local temos marcado muito bem as nossas diferenças. Há 4 anos, na campanha eleitoral, dissemos que não queríamos piscinas no Campo de Calvário. Queríamos umas piscinas, mas não no Campo de Calvário. Sabe o que é que aconteceu? Fez-se um projeto, gastaram-se umas largas centenas de milhares de euros. Hoje não temos piscinas, não temos dinheiro e não temos sequer a requalificação do Campo de Calvário. Passado 4 anos dizem, o PS tinha razão. Pois tínhamos, mas entretanto perderam-se 4 anos. Nós defendemos sempre que havia necessidade de rever a carga municipal fiscal e fizemos propostas na Assembleia Municipal nesse sentido e na autarquia. O que é que o PSD fez? Chumbou as nossas propostas. Agora o que é que o candidato do PSD faz? Apresenta as propostas que no passado chumbou. E assim sucessivamente posso dar variadíssimos exemplos de um caminho completamente diferente daquilo que é a estratégia do PS e aquilo que é do PSD. Claro que não, nós éramos minoria e posso até dizer-lhe, ainda ontem tivemos uma reunião de Câmara onde foram distribuídos centenas de milhares de euros em subsídios de última hora, 30 mil para aqui, 40 mil para lá, uma escola para além, uma não sei o que para lá. Há 3 dias ou 4 dias das eleições e quando levantamos a questão disseram-nos quem manda somos nós temos maioria. E portanto esta tem sido a prática corrente. Quem manda pode. E aquilo que temos tido nos últimos anos é que o PSD na Câmara Municipal pode, manda, faz e não liga a rigorosamente mais nada, nem a ninguém. António Carvalho, é com esta herança que vai ficar? Não consegui. É esta herança que acha que vai ter? Em primeiro lugar, gostava de salientar aqui um aspecto importante e uma coisa que eu defendo sempre e continuo a defender. Eu tenho um projeto para o futuro e não quero discutir o passado da forma que está a ser discutido. Esta é a primeira questão. Não podemos esquecer o passado, não podemos esquecer o que foi feito, não podemos deixar de valorizar o que foi bem feito, não podemos deixar de criticar o que está mal feito, não podemos ter de pensar que é preciso reestruturar muita coisa e por isso a primeira questão que me foi colocada... De todas estas coisas que o candidato PS falou que estavam mal feitas, há alguma com a qual esteja de acordo? Há algumas situações com as quais, essencialmente, ao nível do que é, por exemplo, uma questão dos serviços da Câmara Municipal e da celeridade dos processos, associado a toda uma dinâmica empresarial e a todo o que é necessário que o cidadão tenha respostas prontas, efetivas e o mais rápido possível. O que significa que, como proposta, e eu que não renego o PSD, e portanto, quando dizem que o Primeiro-Ministro esteve aqui e que esteve comigo e que me cumprimentou, esteve aqui efetivamente, mas não vou deixar de dizer que sobre muitas questões tenho posições bem diferentes. E podia dar só um exemplo sintomático. Eu sou professor, era diretor de um agrupamento de escolas
a minha esposa professora, o meu filho era aluno, um dos filhos, dos 4 filhos, aluno do 12º ano, iria fazer exame de português naquele dia. Eu, como diretor, fiz greve e a minha esposa fez greve e o meu filho não fez exame. Significa que quando eu discordo, independentemente de quem e das questões partidárias, assumo essa responsabilidade. Assumo sempre. E assumo efetivamente que quero para Vila Real uma visão diferente. E queria que Vila Real assumisse claramente, dada a sua situação geográfica e a centralidade que assume neste norte, que assumisse efetivamente ser um motor da dinâmica de crescimento económico e de fixação de pessoas aqui. E para ultrapassar ou para clarificar aqui algumas coisas, Vila Real foi dos concelhos que cresceu em termos de censos até à atualidade. E a prova evidente é aqui que nós estamos acima dos 50 mil. Portanto, significa que esse crescimento existiu. Mas este crescimento tem que existir sustentado em emprego, em crescimento económico, que assenta num trabalho de coesão territorial, de partilha de todos os recursos, de efetivamente potenciar alguns dos recursos que aqui existem, mas que existindo noutros concelhos vizinhos, possam ser efetivamente aproveitados. Mas o que é que o distingue do Rui Santos? Distingue-me muita coisa. Por exemplo, na questão da forma... debate, e estive a ler e quase não vi diferenças, as propostas eventualmente, são quase iguais. Eventualmente podem haver, porque logicamente até nem me distingue de nenhum dos candidatos. Porque a primeira proposta que todos apresentam é a criação de emprego. E, portanto, logicamente que estamos por aqui. O percurso é que é diferente. A forma de ver as coisas é que é diferente. A partilha de todo este processo, o envolvimento dos diferentes agentes, o envolvimento desta casa, por exemplo, que está aqui, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, nesta dinâmica e neste crescimento, e as provas dadas, porque eu estava que, quando me colam totalmente à gestão anterior e aos 37 anos, esses 37 anos foram sempre sufragados. E, portanto, se foram sufragados, eu confio na votação dos cidadãos e os cidadãos escolhem e têm a possibilidade de escolher. E eu gostava que a mim também me fizessem exatamente o mesmo. Que em função do trabalho que eu fui desenvolvendo, porque eu sou atualmente presidente de uma junta de freguesia, não tenho funções executivas na Câmara Municipal, fui diretor de um agrupamento, exerci alguns cargos de direção em alguns lugares e em função do trabalho que tenho feito aí, sinto claramente o apoio da população e percebem que eu represento efetivamente um novo ciclo, uma nova visão, uma nova estratégia para esta região de construção de emprego, de fixação de pessoas. Como é que justifica que os números das sondagens estejam praticamente empatados? E haja aqui uma forte possibilidade, pela primeira vez, o PS conquistar esta Câmara. As sondagens valem o que valem. Claro, sim, são indicadores. Inclusivamente, também existem sondagens, posso dizer que tenho outras sondagens diferentes, mas tenho a principal sondagem, que é o contacto do dia a dia com as pessoas, que vai fazer com que eu, no dia 29, assuma claramente que sou o próximo Presidente da Câmara Municipal de Vila Real. Jorge Espinho, há bocado perguntei-lhe se não era possível uma aliança com o PSD, mas depois já o ouvi também, eu tive que me preparar para este debate, não só aqui de Vila Real, e estava aqui o Rui Santos Peça a dizer que fez muitas propostas, foram todas chumbadas, mas também já o ouvi muitas vezes dizer que o CDS foi quem fez mais propostas e eram todas chumbadas. Se calhar fazia mais sentido perguntar porque é que não houve uma aliança entre o PS e o CDS. Uma vez por uma razão. Estavam... Está uma provocação. Juca, por uma razão muito simples. Tem a ver com a visão que nós temos da cidade e da região. Uma visão com estratégia, ou com estratégia de desenvolvimento. Nós queremos associar a marca Vila Real ao turismo, à agricultura e ao Douro. Queremos um plano estratégico que tenha... E que isso é uma evidência, não é o que todos quererão também? Não, a prática política é outra. Lá estamos nós, por um lado, aos princípios ideológicos que nos marcam claramente, por exemplo, na ação social. A forma da ação social em relação do CDS em relação ao PS tem uma marca muito grande. Há uma diferença muito grande. O CDS tem uma preferência pelas IPSS, o Partido Socialista normalmente está mais afastado